Chegou a hora da palavra, né? O Senhor tem falado conosco. O Senhor vai continuar falando conosco, amém? Vamos receber, se coloca de pé, vamos receber o nosso pastor Carlos Braga, amém? Vamos receber com palmas, glorificando o nosso Senhor. É o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Ele já está nas mãos do Senhor. Vamos estar orando para nós receber, amém? Santo é o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui, ó Deus, encontra, Deus, o teu servo. Meu Deus, que o Senhor tem usado, Senhor, como o Senhor nunca tem usado. Meu Deus, pelo poder do teu sangue, eu peço, Senhor, dai visão diária, Senhor, do teu servo nessa noite. Que o Senhor venha, Deus, mostrar o Senhor no oculto escondido. Mas que o Senhor venha, Deus, falar conosco, ó Deus, nesta noite. E que nenhum, meu Deus, que entrou pelas essas portas, ó Deus, venha sair daqui, decalar a neve séria, com as mãos vazias. Mas que o Senhor venha usar o teu servo nessa noite, ó Deus, para falar conosco. Nós necessitamos, ó Deus, da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? E palmas glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem estão de casa para ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Glória. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Quero louvar a Deus esta noite pela vida do pastor Geraldo, que já é um antigo conhecido meu, foi amigo do meu pai por muitos anos, onde os dois fizeram a obra de Deus junto na cidade de Itagui. Amém, pastor? Amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente dessa igreja, o pastor Edson, isso mesmo? Parece que ele está presente. Amém, ele está presente aqui, mas amém, Deus está no controle. Quero louvar a Deus pela vida dele. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Genesi, um grande amigo na qual tem andado comigo. A gente tem andado junto fazendo a obra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio Gomes, da sua esposa. Eles, na verdade, foi o canal que Deus usou para que eu estivesse aqui nesta noite. Enfim, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Quem saiu de casa hoje com o intuito de receber uma resposta, uma bênção de Deus? Glória a Deus. Deus Santo é o Senhor, aleluia. Irmão, sem muita perda de tempo, abram comigo a tua Bíblia em nome de Jesus Cristo, o livro de 1 Reis, o capítulo 19, 18, o versículo é o 30, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Louvado seja o teu nome. Santo é o Senhor. Glória, 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 glória. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Glória a Deus. Santo é o nome do Deus vivo de Israel. Graças a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia. Eu posso dizer para os irmãos que eu pude sentir a presença de Deus neste lugar desde o início do culto. Glória a Deus. Pelos louvores que foram entoados, pelas oportunidades dadas aqui nesta noite, eu senti a presença de Deus neste lugar, meus irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diz glória a Deus. Se alguém não achou, diz misericórdia. Amém. Todos acharam, né? A palavra de Deus diz assim no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços, e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaro de água e derrame sobre o local e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles fizeram. Disse mais:
façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorria do altar, enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus santo, Pai amado, Pai querido, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade, Senhor. O Senhor está me concedendo nesta noite de falar com o teu amor, de pregar a tua palavra. Pai querido, Pai santo, Deus vivo, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Senhor, eu peço a ti nesta noite, usa-me como um canal de bênção para abençoar o teu povo. Usa-me, ó Pai, nesta noite, ó Pai, para falar com a tua igreja, Senhor. Deus querido, repreenda agora no mundo espiritual, toda hora contrária, meu Pai, todo espírito ladrão de mensagem, todo espírito de tentação que venha tentar tirar a atenção do teu povo para ouvir a tua palavra. Pai santo, Pai querido, Deus vivo, em nome de Jesus Cristo, desde já eu profetizo que cada um que entrou por essas portas, ó Pai, não sai daqui da mesma forma que entrou, mas sai daqui desta noite levando a tua bênção, a tua vitória, levando o teu renovo em nome de Jesus. Vamos trazer o glória pela Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, há alguns dias eu recebi o convite para estar com os irmãos aqui. E eu digo para os irmãos que eu orava, pedia a Deus uma palavra para estar trazendo aqui nesta noite. E ontem, na véspera de ouvir, Deus me deu essa palavra para compartilhar com a igreja. Amém? E eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração com cada um de vocês nesta noite. Quando nós pegamos aqui o livro de 1 Reis, no capítulo 18, uma mensagem muito conhecida, muito pregada, pastor Geraldo, que vai nos dizer quando Elias desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá no Monte Carmelo. Mas para que os irmãos entendam a história, meus irmãos, quando nós pegamos um capítulo antes, no capítulo 17 do livro de 1 Reis, a Bíblia vai dizer que Elias foi chamado, Elias da terra de Gileade, numa cidade chamada Tisbe. Elias era tisbita, era um homem que não era conhecido na região de Israel. Elias não tinha nome, Elias estava no anonimato. Se fosse nos dias de hoje, Elias não era convidado para pregar em igreja, Elias não era convidado para pregar nas demais congresso que tem por aí. Elias estava no anonimato, mas Deus chama, Deus levanta Elias para confrontar o rei de Israel, porque o rei de Israel estava saindo do propósito na qual Deus havia colocado. Quando nós pegamos a história do rei Acabe, que era o rei de Israel, ainda no capítulo 16 do livro de 1 Reis, nós vamos entender que este homem, rei de Israel, a Bíblia vai dizer que ele foi o pior rei, pior de todos que eram antes dele, porque ele só fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Este homem casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, pastor, era filha de um homem chamado Etbaal. Etbaal era um sacerdote de Baal. Em outras palavras, na língua que nós conhecemos, Etbaal adorava deuses feitos por mão de homem. Etbaal era um homem que era, aleluia, podemos dizer, um macumbeiro, mexia com aquilo que desagradava a Deus. E este homem, sendo o rei de Israel, segundo a cultura judaica, ele só poderia casar com alguém que fosse de Israel. Ele casa com essa mulher que era Silfenícia, filha deste homem chamado Etbaal. E ele começou então a desviar do propósito de Deus. Ele começou a desviar da presença de Deus. E não só casando com essa mulher, pastor, a Bíblia vai dizer que ele permitiu trazer para dentro de Samaria
uma imagem de Baal e um poste ídolo da deusa Azerá. Construiu na Samaria um altar para Baal. Irmãos, quando nós pegamos a história, o historiador vai dizer que aquele povo entendia que Baal era o deus da chuva, aquele povo entendia que Azerá era a deusa da fertilidade. Então eu entendo que o rei de Israel, trazendo para dentro de Samaria, Baal juntamente com a deusa Azerá, tudo que eles plantassem ali, eles iriam colher, porque Baal mandava chuva e Azerá fazia a terra fertilizar. Mas a Bíblia diz que aquele homem que não tinha nome, que estava animado, que foi se levantado por Deus, vai bater de frente com o rei de Israel e vai dizer: ei, peraí, segundo a minha palavra, eu entendo, pastor Geraldo, que antes de Elias profetizar, aleluia, o rei de Israel disse: quem és tu, Elias, para me afrontar? Ele disse para aquele rei: peraí, fui levantado por Deus para dizer para ti: larga a idolatria, para de adorar Baal, para de adorar Azerá. Eu imagino o rei de Israel dizer: Baal é o Deus da chuva, Azerá é o Deus da fertilidade. Aqui em Samaria jamais vai faltar chuva. Aqui em Samaria, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas a Bíblia diz, pastor Geraldo, que ele não disse assim, manda dizer o Senhor. A Bíblia diz que aquele homem olha para o rei e diz: segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho cairá nessa terra. Se Baal é Deus da chuva, manda cair chuva. Se Azerá é Deus da fertilidade, manda algo nascer nessas terras durante algum tempo. O homem e a mulher que tem vida com Deus, presta atenção no que eu vou dizer. O homem e a mulher que tem vida com Deus, quando abre a boca, Deus assina embaixo. Foi dito aqui pelo pastor Geraldo que eu já fui ressuscitado. Verdade. A história, meus irmãos, há 49 anos atrás aconteceu. Meu pai, chamado pastor Marcelino, conhecido pastor Geraldo, já estava comigo no hospital há mais de 20 dias. E eu cheguei a falecer. O melhor amigo do meu pai era o Testemunho de Jeová. Pregava para o meu pai, para meu pai ir para o Testemunho de Jeová. Meu pai pregava para ele, para ele vir para o Evangelho. E quando eu cheguei a falecer naquele hospital, o Testemunho de Jeová vira para o meu pai: ei, você não fala que seu Jesus é isso? Você não fala que seu Jesus é aquilo? Vai lá e quer que seu Jesus ressuscitar seu filho. Eita glória! Meu pai, quando em vida, minha mãe, quando em vida, me contava essa história. E meu pai disse que tinha vontade de ir lá e orar, mas batia aquele medo. Até que ele ouve a voz de Deus dizendo: ei, coloca a mão. Aleluia. E me clama, porque hoje eu vou te mostrar. Meu pai ouviu a voz de Deus e ainda com ele. Pela segunda vez vem a voz de Deus: ei, vai lá, coloca a mão e clama pelo meu nome, que você vai ver que eu sou Deus da tua vida. Graças a Deus. Meu pai ainda comigo. Porque muitas das vezes, irmãos, o próprio inimigo coloca dúvida no nosso coração. Mas pela terceira vez vem a voz de Deus e diz para ele: tu não gosta de meditar nas minhas curas, nos meus milagres? Coloca a mão que hoje tu verás que eu sou Deus da tua vida. Aleluia. Estava dentro daquele quarto meu pai, a minha mãe e uma senhora já falecida, eu acho que o senhor conheceu, chamada Lilinha, lá no bairro da Serra, vindo aqui. Demais. Os três dentro do quarto, meu pai falou: vamos orar, porque Deus vai ressuscitar meu filho. Aleluia, Deus. É o teu nome, meu Jesus. A enfermeira falou: você não precisa mais orar, que já morreu. Já tem tantas horas. Não há mais o que fazer, seu filho já está roxo.
teve que enterrar. Mas o meu pai disse: eu vou orar. Meu pai disse que quando ele começou a orar, 3, 4 minutos de oração, a dona Lili, juntamente com ele orando, ela abre os olhos, vem eu mexer com o pé e diz: olha, a criança está viva. A enfermeira que estava naquele quarto, vocês estão começando a ter alucinações. A criança já está morta há horas. Olha, o estado da criança está roxo. Para de orar, não vai adiantar nada. Mas eles continuaram em oração. Aleluia, Deus. Mas alguns minutos se passaram, ela abriu os olhos de novo e disse: a criança está viva, eu vi ela mexer com a mão. Glória a Deus. Chamaram médicos para tirar ele do quarto, porque estava atrapalhando o serviço da enfermeira. Dizendo: estão tá doido, estão tendo alucinação, estão dizendo que a criança está viva. Verdade. Meu pai me disse que no momento que os médicos vieram juntamente com outros enfermeiros e tentaram tirar ele do aquele quarto, eu enchi o pulmão de ar e comecei a chorar naquele momento. Estava eu hoje na casa do pastor Cláudio, onde eu dei um testemunho para ele. 1994, eu morava em Belo Horizonte, fui para Pitangui. Eu estava desviado da presença de Deus, mas sempre gostei de ir na igreja. Falei: eu vou visitar a igreja Batista do Chapadão hoje. Cheguei lá, sentei lá no final dos últimos bancos. Uma mulher de Pitangui chamada Mara pediu uma oportunidade. Quando ela subiu no altar, ela disse: olha, eu quero contar um testemunho. Não sei quanto tempo tem, eu não lembro quantos anos, mas eu estava internado na Santa Casa de Pitangui. Então eu ouvi dizer que o filho do pastor Maçonino lá na Serra havia falecido. Eita, glória a Deus. Fui no quarto, visitei ele, vi a criança morta. Voltei para o quarto onde ele estava internado. Poucas horas depois, ouvi o reboliço no hospital e disse: o filho do pastor ressuscitou. Eu sentado ali no último banco daquela igreja. Eu lembro que eu levantei minha mão, ninguém me conhecia. O pastor, que não me lembro o nome, que estava no altar, disse: você quer dizer alguma coisa? Eu falei: eu sou filho do maçonismo que foi ressuscitado. Ou seja, irmãos, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus abre a boca, Deus assina embaixo. Voltando à história aqui, meus irmãos, quando Elias abre a boca e diz: segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho cairá nessa terra, nós entendemos que Elias estava fazendo um desafio para aquele rei. Se Baal é Deus, faça com que chova. Se Azerá é Deus, faça que nasça algo dessa terra. Meu Deus. Mas o mais interessante, nós temos que entender que quando o homem de Deus abre a boca, além de Deus assinar embaixo, Deus traz a provisão que ele precisa. Eita, glória. Aleluia, Jesus. Quando ele termina de profetizar, veio a palavra de Deus a Elias: ei, Elias, agora vai. Amém, Jesus. Se esconde no riacho de Querite, porque eu já ordenei os corpos para te alimentar pela manhã e pela noite, com pão e com carne. Glória a Deus. Irmãos, quem acompanha internet, ultimamente nós estamos vendo muita coisa na internet. O homem está querendo tirar a glória de Deus, pastor Geraldo. A Bíblia diz que Deus diz para Elias: esconde no riacho de Querite, porque eu já ordenei aos corpos para te alimentar pela manhã e pela tarde, com pão e com carne. Mas está levantando uma geração de pessoas aí querendo distorcer a palavra, dizendo que corpos não eram os pássaros, eram certos homens mercadores que andavam pelo deserto. Agora vem cá, se era o homem que alimentava Elias com pão e com carne, se você pegar um texto, você vai ver que não existia um lugar, um vale
ninguém o achou. Se fosse homem que tivesse alimentado, automaticamente nós iríamos saber e entender que alguém diria: ei, peraí, temos escondido no riacho que existe. Desse jeito. Quem está entendendo, irmão? Eita glória! E por que Deus usa o corvo? Quando você pega a história do corvo, o corvo é uma ave imunda. O povo de Israel não podia tocar em nada imundo. Mas é por isso que Deus fala que, na Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Imagina um bando de tucano, todos os dias, pela manhã e pela tarde, descendo em tal lugar. Alguém ia ver, mas peraí, tem uns passarinhos ali, eu quero lá ver o que está acontecendo. Se fosse qualquer ave exótica, alguém ia ver e queria saber o que aquelas aves estavam descendo ali toda manhã e toda tarde. Mas como era corvo, quem via, olhar e falava: animal impuro, não quero nem saber o que está acontecendo. Eita glória! Glória a Deus! Mas nós temos que entender uma coisa: peraí, Riacho de Querite não era um lugar aonde não ia ninguém. Samaria não tinha água, automaticamente alguém ia buscar água onde? No Riacho de Querite. Quem está entendendo? Amém, Jesus. Se o homem de Deus estava ali, porque ninguém via ele. A minha Bíblia diz no Salmo 91: aquele que habita no escolhido do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aleluia! Quando Deus esconde o homem, o inimigo passa para lá, o inimigo passa para cá, e não pode ver e nem tocar. Tempo passa, irmãos. Eu imagino Elias naquele riacho, vendo a água secar porque não chovia, pensando consigo mesmo: o que eu vou fazer? Aí vem a palavra de Deus: ei, Elias, agora sai daí, vai para Sarepta, porque eu te ordenei uma viúva para te alimentar. Deus, glória a Deus, amém, Jesus. Tem pessoas, pastor Geraldo, que Deus chama para a obra. Tem pessoas que Deus quer colocar no campo para fazer a obra, mas fica com medo de faltar provisão. É verdade, meu Deus. O meu medo de largar o meu emprego e fazer a obra de Deus é de passar necessidade. É verdade. Deixa eu falar algo contigo: quando Deus te envia, não te preocupe, porque a provisão já está preparada antes de você ir. Glória a Deus. Mateus capítulo 10. Jesus escolhe 12. Depois que Jesus escolhe, a primeira coisa é dar autoridade. Eis que vos dou autoridade sobre todo espírito maligno e toda sorte de enfermidade. Agora vai, prega salvação, prega arrependimento e curai leprosos, ressuscitai mortos, curai enfermos, expulsai demônios. De graça recebei, de graça buscai. Não precisa levar tua sandália, não precisa levar tua túnica, não precisa levar ouro, prato nem sacola, porque o trabalhador é digno do céu inteiro. Jesus estava dizendo: se vocês for, não preocupa, o que vocês precisam, eu vou prover. A Bíblia diz então que ele sai do Riacho de Querite, vai para a cidade chamada Sarepta. Todos nós conhecemos a história, irmãos. Elias chega na porta daquela cidade, vê uma senhora catando gravetos. Elias olha para ela e diz: ei, me traga um pouco de água para que eu possa beber. A mulher vira as costas para buscar a água para Elias e diz: ei, faça também para mim um bolo pequeno para que eu possa comer. Meu Deus. A mulher olha para Elias e diz: ei, tu está me vendo catar esses gravetos? Eu não tenho nada dentro da minha casa, a não ser um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estou pegando esses gravetos para preparar a última refeição para mim e para o meu filho comermos e depois morrermos. Agora entenda como que Deus usa o homem. De frente ao Acabe disse: segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho cairá nessa terra. Mas quando ele chega na viúva de Sarepta, fala: olha, vai, prepara para mim primeiro um bolo, depois para você e para o teu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela e o azeite
mulher entra, prepara o bolo, quando ela volta, entrega na mão do profeta, que ela entra para dentro de casa, havia farinha e havia azeite. Oh, glória! O interessante, pastor, que a Bíblia diz que aquela mulher vai hospedar o profeta na casa dela. Pega a história, o profeta morava, dormia no andar de cima. Quem está entendendo? Se você pegar ali de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, a história da sunamita, ela vai dizer para seu marido assim: olha, veja que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos para ele um quarto no andar de cima. Ali colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Amém, Jesus. Agora, por que a viúva de Sarepta coloca o profeta para dormir no andar de cima e a sunamita de 2 Reis capítulo 4 constrói um quarto no andar de cima para o profeta? Quando você pega a história antiga de Israel, a presença de Deus era representada por quê? Pela Arca da Aliança. Amém? Aonde estava ali a Arca da Aliança, ali estava a presença de Deus. Todo mundo de Israel sonhava em ter a Arca da Aliança dentro de casa. Conhece a história de Obed-Edom? 90 dias aquela arca ficou dentro da casa dele. Deus prosperou tudo na vida dele. Ou seja, aonde a presença de Deus chega, algo sobrenatural acontece. Agora, a viúva de Sarepta colocou o profeta no andar de cima. A sunamita de 2 Reis capítulo 4 construiu para o profeta um quarto no andar de cima. Por que isso? Eu imagino, pastor, que uma e a outra tinham o sonho de ter dentro de casa a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Mas como não tinha como levar a Arca da Aliança, elas hospedaram o profeta no andar de cima, porque o profeta tinha intimidade com Deus. Enquanto o profeta estivesse no andar de cima, eles estavam debaixo da presença de Deus. Quem está entendendo? A Bíblia diz que aquele que recebe o profeta na condição do profeta receberá galardão de profeta. Glória. Amém, Jesus. Dia se passa, pastor, o filho daquela mulher morre. Aquela mulher vai queixar para o profeta: o que eu fiz? Porque você trouxe a dor da iniquidade? Por que meu filho morre? A Bíblia diz que ele pega o filho da mulher, sobe para o andar de cima daquela casa, deita sobre a tua cama, clama a Deus e Deus devolve a vida para o filho dela. Amém. Aleluia, glória a Deus. Dias se passam, 3 anos e 6 meses se passaram. Veio a palavra de Deus ao profeta e disse: olha, pai, se apresenta ao rei Acabe, porque eu vou devolver a chuva naquele lugar. Glória a Deus. Glória, aleluia. Eita, glórias. Quem aqui tem coragem de abrir a boca e profetizar e crer que Deus vai fazer a obra? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 17, sabe o que ele diz lá? Elias, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, orou com insistência para que não chovesse, e Deus fechou o céu durante 3 anos e meio. A Bíblia está dizendo que Elias era como eu e como você, mas ele orou e Deus atendeu a oração. Então eu e você, irmão, se nós clamamos a Deus, se nós estivermos andando na presença de Deus, Deus vai fazer um milagre. Meu Deus. A Bíblia diz que o rei Acabe tinha um mordomo, um braço direito dentro do palácio chamado Obadias, homem temente a Deus, homem que quando Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, ele conseguiu esconder 100 de 50 em 50 cavernas e os alimentava com pão e com água. O rei vai dizer para aquele rei Obadias: não há água, não há nada para os nossos animais. Vamos procurar em todos os vales, todos os lugares, para ver se nós achamos água e algo para os animais comer. A Bíblia diz que Acabe foi para um caminho e Obadias foi para o outro. Oh, glória.
Aleluia. Obadias avista de longe o profeta e diz: és tu, meu Senhor, que sou eu. Glória a Deus. Olha o que Obadias vai dizer para o profeta: aonde tu estava, que não há um vale, um lugar sequer, que não te procuramos e não te encontramos. Vamos de novo, Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. Quem está debaixo das asas dele não tem medo. Quem está debaixo das asas dele não tem que temer a nada. Deus, aleluia. Elias disse para ele: oi, disse para o rei que hoje eu preciso me apresentar a ele. Obadias vai dizer: não faça isso, porque certamente ele vai me matar, porque te procuramos em todos os lugares, não te encontramos, e fizemos toda a nação jurar se te viu ou não. Ele diz: vai, porque hoje eu me apresentarei ao rei Acabe. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que quando o rei Acabe encontra com Elias, a primeira coisa que o rei Acabe diz: és tu, perturbador de Israel. Por que o rei Acabe vai dizer para ele: se és tu, perturbador de Israel? O rei Acabe era um rei que estava vivendo em pecado. Todo pecador, pastor, todo homem que sai da presença de Deus tenta colocar a culpa em alguém. Já percebeu? Verdade. Eu saí da igreja porque a irmã não me deu a paz do Senhor. Eu saí da igreja porque o pastor não quis dar oportunidade. Eu saí da igreja porque fulano de tal viu a cara para Deus. Ou seja, todo mundo que desvia da presença de Deus tenta pôr a culpa em alguém. E com Acabe não foi diferente. Eles acharam que o que estava acontecendo em Israel, a culpa era de Elias, mas Elias vai dizer para ele: aleluia, eu não sou perturbador de Israel, e se você e toda a sua casa. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. É forte. Elias vai dizer para ele: convoca todo Israel e suba para o Carmelo. Leva consigo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ezerá. Vamos nós fazer um holocausto para o meu Deus, e eles farão para Baal. E nós vamos clamar: o Deus que responder com fogo, esse sim é Deus em Israel. Oh, aleluia. Toda fogo, Pai. A Bíblia diz que quando o povo se reúne no monte, pastor, Elias vai chegar perto do povo e dizer: por que cocheais em dois pensamentos? Se Baal é Deus, siga Baal, mas se Deus é Deus, sigam a Deus. Amém. E tem crente hoje cocheando em dois pensamentos. Tem crente hoje apoiando a tua fé na revelação e na profecia do irmão. Tem crente hoje apoiando a fé naquele pastor. Tem crente hoje apoiando a tua fé naquela pastora, e esquecendo que a nossa fé tem que ser apoiada no Deus filho de Israel. Hoje eu não vou na igreja, porque quem vai pregar é o pastor Geraldo, eu não gosto de ver ele pregar. Hoje eu não vou na igreja, que quem vai pregar é o pastor fulano de tal, eu não gosto de ver ele pregar. Ei, deixa eu te falar algo. Se o pastor Geraldo estiver pregando, ou o outro pastor estiver pregando, ou eu, o pastor Genesi, ou qualquer um deles estiver pregando, se tiver com a vida no altar, Deus vai fazer a obra da mesma forma. Quem faz não é o homem, quem faz é Deus. Glória a Deus. Tem muitos aí que dizem assim: ó, se eu não for no culto, o louvor não vai prestar, que eu me canto bem. Se eu não for no culto para pregar, a pregação não vai prestar nada, que eu sei pregar. Glória a Deus. Ó, você ouvir uma pessoa que só fala assim: o eleito é ferramenta. A ferramenta precisa ser usada pelas mãos de alguém. Oh, glória! E quem usa a ferramenta é Deus. Se ele estiver na casa, aleluia! Se ele estiver na casa, qualquer um subir para louvar, qualquer um subir para pregar, Deus vai usar e Deus vai derramar. Deus vai milagre, Deus vai derramar, aleluia! Derramar renovo sobre a casa. Então a Bíblia vai dizer que Elias mandou que trouxesse dois novilhos e permitiu que os profetas de Baal
fizesse primeiro o holocausto ao Deus deles. Só bobagem. Agora eu vou começar a pregar onde eu li, meus irmãos. Amém, Jesus. Eita glória. A Bíblia diz que os profetas de Baal fizeram o holocausto, colocaram a lenha, esquartejaram o novilho, colocaram sobre a lenha, e ele diz: façam tudo, mas não metam fogo na lenha. Aleluia. Oh glória. Meu Jesus. Segundo historiadores, eu não prego o que o historiador escreveu, porque o que eu prego é que a Bíblia me ensina. Mas segundo historiadores, quando foi feito esse holocausto, um dos profetas de Baal, mal intencionado, entrou debaixo do altar para colocar fogo na lenha. Uma víbora venenosa o picou debaixo daquele altar e ele ali morreu. Mas eu creio que a Bíblia me ensina. E a Bíblia vai dizer que aquele povo começou a clamar o Deus deles. E nada acontecia. A Bíblia não diz a hora certa, nós sabemos, pelo que o texto nos ensina, que era pela manhã. Começaram a orar, começaram a clamar, começaram a pular, começaram a rodar e nada acontecia. Eita glória. Está parecendo as igrejas que a gente vê aí, viu, irmãos? O povo roda, o povo pula, o povo sapateia, dá voador, dá pirueta. Mas você não vê presença de Deus, você não vê avivamento, você só vê movimento. Quem está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Puro, bagunça dentro da igreja não é avivamento, isso é movimento. Aleluia, Deus. O Espírito Santo pode até fazer um barulho quando ele chega, que a Bíblia diz em Atos 2, veio um som como de um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa onde todos estavam sentados. Mas o Espírito de Deus não é de bagunça. Há uma grande diferença em movimento com avivamento. Pega o texto de Atos 2. Todos foram cheios, todos estavam o quê? Sentados. Não precisavam ninguém pular, rodar, dar pirueta, de rodar. Não. Quando o Espírito Santo de Deus desce no lugar, ele enche quem está sentado, quem está de pé, quem está louvando, quem está pregando. Oh glória, ele enche toda a casa. Glória a Deus. E o povo pulava, dançava, e nada acontecia. Meio-dia, a Bíblia diz que Elias começa a zombar dele. Gritem mais alto. Baal pode estar ocupado atendendo outra pessoa. Gritem mais alto. Baal pode estar viajando. Verdade, Jesus. Aí eles começaram a cortar seus corpos com faca, com lanças. Começaram a derramar sangue. Oh glória. É verdade, Jesus. Fica lá mandar. Eita glória. E Elias zombava deles. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz que ao chegar a hora do sacrifício da tarde, a hora nona, às 3 horas da tarde, nada acontecia naquele povo. Elias pegou 12 pedras e restaurou o altar que estava em ruínas. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Cada pedra simbolizava uma tribo de Israel. Aleluia. Elias pegou 12, refez o altar que estava em ruínas. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. Oh, glória. Eu já quero começar dizendo algo para você. Altar rachado, altar em ruína, altar em adultério, altar na prostituição, altar na bebedice, altar na pornografia, não tem fogo. Glória a Deus. Aleluia. Deus de misericórdia. Aleluia. É Deus. Aleluia. É o teu nome, meu Deus. A Bíblia diz que ele então fez o quê? Pegou 12 pedras, cada uma simbolizava uma tribo de Israel, refez o altar que estava em ruína. Meu Deus. Colocou a lenha, esquartejou no novilho, mandou fazer uma vala ao redor daquele altar. O que é uma vala? Uma cova, né? Verdade. Nós que somos do interior, nós sabemos. É verdade. Faz uma vala. Por que Elias manda fazer aquela vala ao redor do altar? A Bíblia diz que eu e você somos o quê? O templo do Espírito Santo.
Se nós somos o templo, nós temos altar dentro de nós, no nosso coração. Eita glória! E por que ao redor do altar tinha uma vala? Vala significa limitação. Aleluia, Jesus. Estou entendendo? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guarda. Aquela vala significa a limitação onde ficam os anjos, dele para lá ficam os inimigos. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Satanás, o inimigo das vossas almas, anda ao seu ao derredor, porque ao redor de nós está o sangue do Senhor, bramindo feito um leão, procurando uma brecha para te tragar. É verdade, Jesus. Agora vem cá. Se a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo, todo templo tem que ter um altar. Aleluia. E qual que é o altar do nosso templo, do nosso coração? Quem está entendendo? Amém. Glória. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Verdade, meu Deus. Glória. Quando você pega a história antiga de Israel, no templo, ou na tenda da congregação, que Moisés construiu no deserto, tinha o santo e o santo dos santos. Amém, Jesus. O santo do santo é onde ficava a arca da aliança. O santo do santo é onde estava a presença de Deus. Aleluia, Jesus. O sumo sacerdote subia no santo do santo uma vez por ano. As suas vestes tinham sinos na orla das vestes, uma corda na cintura. Ele subia naquele santo do santo, acendia o incenso, balançava o incenso. Quando a fumaça encobria ele, ele voltava andando de costas, porque ele não podia virar as costas para a arca da aliança, não podia virar as costas para a presença de Deus, senão ele morria fulminado. Então ele saía da presença, mas se ele subisse ali em pecado, ele era fulminado naquele momento. A corda servia para puxar de dentro para fora. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aí? Glória a Deus. Então, quando nós entendemos que o altar é lugar sagrado, Amém, Jesus. nós temos que entender que o nosso altar tem que andar segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas, pastor Geresi, que dizem que eu sou crente tem 20 anos, a minha vida não muda. É crente, vem na igreja, bate palma, canta, prega, mas a vida não muda. Sabe por quê? Porque o altar está em ruína. Talvez ele precise liberar um perdão com uma pessoa que tem 30 anos, mas o coração é duro, o coração é pedra, e não quer liberar aquele perdão, e o seu altar está em ruína. E altar em ruína, o Espírito Santo não trabalha. Desse jeito. Espírito. Quando você pega no livro de Levítico, capítulo 6, ali vai ensinar a respeito do sacerdote e do holocausto do altar. Amém, Jesus. Preste atenção. No santo do santo estava a arca da aliança, e no altar do holocausto havia o fogo. O povo trazia os animais para sacrifício. Os animais eram colocados sobre aquele fogo a noite toda. Amém? Amém, Jesus. Pela manhã o sacerdote vestia uma roupa de linho, entrava naquele altar, com glória, tirava a cinza que estava naquela fogueira, colocava lenha nova, tirava aquela roupa, pegava a cinza e ia fora do arraial e depositava aquela cinza em certo lugar. Quem está entendendo? Eu e você, como templo do Espírito Santo, nós temos que colocar lenha no nosso altar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós, como templo do Espírito Santo, nós temos que tirar a cinza do nosso altar. Verdade. Pastor, não estou entendendo nada, você vai entender agora. A cinza simboliza o pecado, pastor. A lenha simboliza a oração. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, nós estamos alimentando o povo. Mas quando nós estamos em pecado, não existe mais povo, existe só cinza. Quem conhece o povo de lenha aqui? Todo mundo, né? Pega tição que a gente fala no interior aqui daqui, eu creio que vocês conhecem assim, de brasa.
Coloca ele debaixo da cinza para vocês verem. Nada acontece, porque a cinza abafa o calor. Quem está entendendo, irmãos? Não adianta você cantar bonito, não adianta você pular, sapatear, não adianta você pregar bonito. Se tiver cinza sobre o fogo do teu altar, Deus não faz nada. Glória! Quem tem que entender, irmão? Aleluia, Jesus. Quando você pega o livro de Jeremias, capítulo 18, eu acho que é uma das pregações mais pregadas nas igrejas, que é a respeito do vaso oleiro. Amém, Jesus. Ali Deus vai dizer para Jeremias: vós sois o barro e eu sou o oleiro. Jeremias vai ver um vaso quebrando-se na mão do oleiro, ele vai colocá-lo de novo sobre a roda e vai remoldar segundo a tua vontade. Amém. E Deus vai dizer para mim: posso eu fazer de vós como oleiro? Aleluia, Jesus. Não é assim, irmãos? Então todos nós somos vasos na mão do oleiro. Glória a Deus. Mas para o vaso chegar na posição de vaso, primeiro ele é feito do barro. Eles pegam o barro, limpam o barro, tiram as impurezas do barro. Depois do barro limpo, eles vão colocar o barro sobre a roda e vai começar a moldar. Uma mão por dentro e uma mão por fora. Primeiro Deus começa a te moldar por dentro, para depois te moldar por fora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois que você chega na posição que Deus quer que você esteja, aí vai vir a prova de fogo. Que prova é essa? Todo oleiro, quando faz um barro, ele tem que pegar aquele vaso, colocar na fornalha, para aquele barro curar. O vaso que racha, o vaso que trinca é separado, mas aquele que o barro cura e não racha, não trinca, esse sim foi um vaso aprovado. E assim somos nós nas mãos de Deus. Aleluia, Jesus. Deus vai trabalhar, nos colocar do jeito que Ele quer. Você percebeu que muita gente fala assim: quando eu estava no mundo, na verdade eu bebia, eu fumava, mas a minha vida era melhor. Foi eu vir para a igreja, minha vida ficou pior. Mas não é, é porque quando você vem para a igreja, que Deus te mora, Ele vai te colocar numa prova de fogo. Amém. Graças a E Deus. para você ser um obreiro aprovado, você tem que passar pela prova. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Depois que o obreiro passa pela prova de fogo, que o vaso foi montado, passou pelo fogo, foi aprovado, aí vem o principal. Deus derramou unção. Glória, aleluia. Deus derramou espírito. Eita glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Agora, por que nós estamos vivendo uma geração de gente e mais gente está correndo atrás de pastores, pregadores famosos da internet? Presta atenção no que eu estou dizendo. Homens e mulheres famosos da internet. Eu vou na igreja fulano de tal, porque o pastor tal vai estar lá. Um dia aquele pastor, não estou generalizando, mas 60% do que está acontecendo com os pastores e pregadores hoje, um dia eles foram vasos usados das mãos de Deus, Deus encheu eles de unção, mas a soberba subiu para o nariz, eles estavam achando demais, caiu, rachou no adultério, rachou na bebedice, rachou na droga, a unção foi embora. Prega muito porque tem nome, arrasta a multidão porque tem nome, mas não tem mais a unção. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Quando os pregadores que faziam o povo chorar nas suas pregações, foi só envolvendo política. Ainda prega, mas ninguém sente mais nada da pregação, porque tem a palavra, mas não tem unção. Verdade. A palavra sem unção não adianta. Deus, misericórdia. E é dessa forma, presta atenção. Vaso rachado tem nome de vaso, mas não segura mais unção. É verdade. E é assim o altar, o coração do homem e da mulher que não anda segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo, igreja? Glória a Deus, aleluia. Jesus. Elias poderia ter pegado a lenha, o novilho colocado sobre o altar de qualquer jeito e orado a Deus? Poderia, mas Elias sabia que altar de qualquer forma não há fogo, altar de qualquer jeito não tem poder de Deus, altar de qualquer tipo não há milagre. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Verdade, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar algo para ti.
A minha Bíblia diz que quando nós arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, Deus perdoa os nossos pecados e deles não se lembra mais. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O problema, pastor Cláudio, tem muito altar em ruínas, que para eles está achando que está tudo normal. Vem na igreja, prega, a igreja entra no monte. Vem na igreja, canta, a igreja sente a presença, mas quando desce do altar vai fazer o que desagrada a Deus. Você pode pregar e a igreja receber a palavra. Você pode louvar e a igreja até sentir a presença do Espírito Santo, porque isso foi um dom que Deus te deu. E a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, mas a unção que estava sobre sua vida não está mais, porque seu altar está em ruína, e altar em ruína não tem a presença do Espírito Santo. Deus, é verdade, Glória, quem está entendendo? glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Reconstruiu o altar, colocou a lenha, esquartejou no ouvido, mandou cavar uma vala ao redor e disse por 3 vezes: derrame 4 cântaros de água sobre este altar. A Bíblia diz que o altar molhou o holocausto, as pedras e encheu toda a vala. Amém, Jesus. Glória. Aleluia. Então ele dobrou o seu joelho e fez uma oração simples: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fique sabido hoje que somente o Senhor é Deus em Israel. Eita, glória, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Responda-me com fogo para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Jesus, aleluia. Eita, Para glória. Deus fazer a obra, pastor Cláudio, não precisa falar bonito. Para Deus fazer a obra, não precisa de oração de 40, de 20 minutos. Igual tem uns picaretas na internet dizendo: ei, se você fazer um pix na vida do profeta, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar 40 minutos pela tua vida. Balela! Porque quando Deus quer te abençoar, é uma oração de 3 palavras. Deus derrama o fogo e a obra está fluindo na tua vida. O mais interessante, pastor Geraldo, quando ele dobrou o joelho, fez essa oração, a Bíblia diz que então caiu o fogo do céu, Amém, Jesus. Glória a Deus. consumiu o holocausto, Eita, glória. consumiu as pedras e lambeu a água que estava na vala. Oh, glória! Presta atenção aqui, me deixar. Quando cai fogo em alguma coisa, presta atenção. Quando o fogo desce em alguma coisa, fica cinza. Quando o fogo pega em alguma coisa, fica carvão. Mas a Bíblia diz que o fogo consumiu, ou seja, não ficou nada de rastro. Ou seja, quando Deus derrama o fogo sobre a tua vida, toda iniquidade, todo pecado é consumido, e você é uma nova criatura em Jesus. Isaías capítulo 6. Eita, glória. Quando Isaías viu Deus na glória, o que ele diz? Ai de mim, eu vi o Senhor, o Rei dos Exércitos, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros e convivo no meio de pessoas de lábios impuros. A Bíblia diz que o serafim, como a tenaz, pegou uma brasa viva do altar, tocou nos lábios. Ai, ei, com esta brasa que estou tocando no teu lábio, todos os pecados foram perdoados e todas as iniquidades foram tiradas. Eu saí de Belo Horizonte para dizer somente algo, uma frase para vocês: altar rachado não tem a presença de Deus. Aleluia, Oh, Deus. glória. Altar em ruína não tem a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Quem está recebendo essa palavra esta noite? Quem está entendendo que para você fazer a obra de Deus, vocês têm que estar no seu altar segundo a vontade de Deus? Oh, glória. Santo é o teu nome, meu Jesus. Posso orar para a igreja, pastor? Amém. Oh, glória. Fica de pé toda a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Amém. Irmãos, eu não conheço ninguém aqui. Jamais vou dizer algo que Deus não me mandou falar. Mas eu quero fazer um desafio para você nessa noite.
Se tem alguém aqui que precisa de consertar o altar com Deus nesta noite, eu vou. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa consertar o seu altar nesta noite, vem aqui na frente. Deus, verdade. Porque Deus, aleluia, quer derramar fogo sobre a tua vida. Se tem alguém aqui que está um pouco desviado, pastor, eu estou meio desanimado, ou seja, está com o altar erguido, vem aqui na frente. Não estou te chamando para você congregar nessa igreja, não estou te chamando para você ser membro dessa igreja, eu estou te chamando porque Deus quer derramar fogo sobre o teu altar nessa noite. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem alguém nessa igreja que falava em língua, e tem dias, tem tempo que não fala mais em língua, vem aqui na frente. O renovo vai descer este lugar aqui nesta noite. Tem alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente nessa noite, irmão. Você quer receber, aleluia, o batismo do Espírito Santo, meu irmão. Glória, glória a Deus, aleluia. Que bênção, pastor. Ninguém aqui está no altar em ruínas. Sim, meu Deus, aleluia. Agora eu quero fazer um desafio maior para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Se tem alguém aqui, preste atenção, Meu Deus. que quer o fogo no seu altar nesta noite, aleluia, que quer o renovo do Espírito Santo, vem aqui na frente. Glória a Deus. Você que quer ser renovado, você que quer sair daqui cheio, você que quer sair daqui cheio da graça, cheio da presença, cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Você que quer ser cheio nesta noite, vem aqui na frente, irmão. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Quem é o altar de Cristo aqui? Glória a Deus. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Amém, Jesus. Tem as mãos, todo mundo aqui, ó. Todo mundo está na frente. Todo mundo quer ser renovado, tem as mãos. Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. Sonoplasta, você tem o fundo holy aí? E pode colocar? Holy. Aleluia. Holy. Quer que vocês todos derramam, irmãos. Glória a Deus, opera maravilhas aí, Senhor. Deus quer derramar fogo nesta noite sobre este lugar. Deus deseja. Irmão, você que estava aqui voltado, irmão, chega aqui na frente, em nome de Jesus. Como cala as duas mãos, Senhor. O que está sobre a minha vida, ó. Deus está derramando sobre a tua vida uma porção dobrada, ó. É um som dobrado, ó. Deus quer que os animais da terra. Aquele da tua casa, da tua família, você tem que orar por isso, ó. Deus vai avançar um por um através da tua vida. A unção é forte. A unção sobre a tua vida nesta noite é uma unção nova. É aquilo que Deus derramou sobre a minha vida. É uma unção nova. Recebe, 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 recebe. Meu Deus. Todo de montar, todo de montar. Vai. Em nome de Jesus Cristo. Eu sou apenas um servo, eu sou apenas a ferramenta que o Senhor usa. Mas eu peço a Ti agora, papai. Em nome de Jesus Cristo. Em um nome que está acima de todos os nomes. Derrama fogo sobre essa igreja agora. Elias orou, Pai. A resposta da oração de Elias foi fogo. A oração, a resposta foi fogo. Se o Senhor é Deus na minha vida, responda-me com fogo nessa noite. Aonde eu passo, aonde tiver um altar, eu peço a Ti agora. Derrama fogo, 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 derrama fogo. Desde a primeira até a última pessoa, desde a primeira até a última, vai, aleluia, vai encher agora, vai transferir o som,
vai transferindo no renovo, vai derramando o teu espírito, vai enchendo, 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 vai enchendo. Eu quero mais fogo, eu quero mais unção, eu quero mais fogo e mais unção, eu quero mais fogo e mais unção. Vai tocando e vai enchendo, vai tocando e vai enchendo. Renova, 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 renova. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Liga uma montanha, sube câmera. Vai querendo, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Deixa, 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 deixa. Renova, 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 renova. Eu quero mais fogo, 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 eu quero mais fogo. Senhor, deserto teu espírito. Eu quero revolução dobrada. Eu quero algo novo aí, Rafael. Aleluia. O pão desceu. Derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo. Mais um, mais um, mais um. Deus de mistério. Deus de poder e glória. Vai tocando aí agora. Oh, Deus querido. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço aqui, tira toda a cinza. Tira toda a cinza. Tira toda a cinza, Pai. Aleluia. Para que o fogo, Pai, possa ser aceso sobre a sua vida. Vai derramando mais um sal. Vai derramando mais um sal. Vai derramando mais um sal aqui. Eu quero retorno nesse lugar. Eu quero mais fogo nesse lugar, Pai. Eu quero mais um sal, Pai. Deus querido, Deus vivo. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Deus do poder e glória. Eu vou tocar. Se o Senhor é Deus na minha vida, eu quero virar a glória. Se o Senhor é na minha vida, eu quero virar a glória. Vai transmitindo um sal, vai transmitindo um sal, vai cheio de fome, vai cheio de fome, a presença dele é real que deixa, 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 a presença dele é real que deixa. Vai, aleluia, vai derramando fogo, vai derramando fogo. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço a Ti agora também, aonde houver uma obra da treva, aonde houver uma obra de macumbaria, feitiçaria, meu Pai, começa a quebrar, começa a desfazer. Deus querido, começa a curar a Tua igreja, toca no sangue no nosso da capa, Deus, meu Pai. Deus querido, Deus santo, em nome de Jesus Cristo, quebra, repreenda, joga por terra, espírito de pomba gira, tranca a rua, preto velho, espírito das trevas que tem tentado contra a tua igreja, cai por terra agora, cai por terra agora em nome de Jesus. Oh Deus de mistério, oh Deus poderoso, obrigado, meu Pai, aleluia, por você nós sentimos a presença do teu Espírito nesta noite. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Só você que sentiu, aleluia, a presença de Deus nesta noite, que tomou posse da palavra. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Quem quer que o pastor Carlos volte mais vezes? Eita glória, amém? Deus derramou um fogo aqui, né? Através do Espírito Santo de Deus. Eu vou estar convidando o pastor Hélio para estar dando a bênção apostólica, em nome de Jesus, glória a Deus. O pastor chegou agora nesse momento. Glória.